Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 19. Convido você a abrir seu texto. Eu estou em Mateus capítulo 19. Algumas semanas atrás nós estudamos a vida do jovem rico e como ele negou-se a andar com Jesus, e hoje pegaremos o texto que vem na sequência desse diálogo de Jesus com o jovem rico. Então, eu estou em Mateus capítulo 19, a partir do verso de número 23 até o versículo de número 30. Temos o texto aí, Lucas? Maravilha, hein, cara? Jóia, hein? Precisamos orar pelo Lucas. O Lucas começou o seu seminário, né, Lucas? Essa semana, hein? Bastante estudo. Jóia. Daqui uns dias já estará formado. Fala amém, Lucas. Amém, amém. Quem sabe, né? Logo, logo passe esse tempo, né? Imagina, você vai ser meu auxiliar, cara. Ó, que honra, hein? Bacana, para mim, tá? Para mim. Mateus 19. O Lucas tem sido uma bênção juntamente com a Vanessa aqui com a gente. 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso e o Senhor certamente deseja alcançar o nosso coração com a Tua palavra. Nós pedimos também que o nosso ouvido seja sensível à Tua voz e que entendamos aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão hoje é: quem pode ser salvo? Na realidade, essa foi a pergunta dos discípulos: quem pode então ser salvo? E aqui eu preciso esclarecer como eu vou caminhar nessa reflexão. Eu separei aqui 3 pontos para nós mergulharmos no texto. Então, durante a reflexão, nós falaremos por meio de 3 pontos que irão nos guiar. No entanto, o tema é uma pergunta que exige uma resposta: quem pode ser salvo? E essa resposta eu darei durante a mensagem. Obviamente vocês ficarão atentos e conforme eu estiver falando, vocês vão pegando a ideia central do texto. No entanto, lá na conclusão, eu quero falar de forma contundente e clara, respondendo essa pergunta: quem pode ser salvo? E lá no final eu quero responder com 3 colocações simples, no entanto práticas, para a nossa reflexão. Mas eu quero que vocês me acompanhem. No primeiro momento, pode parecer que eu vou falar contra a riqueza, e na realidade vocês precisam caminhar comigo, porque o primeiro ponto vai tocar nessa questão da riqueza. Mas é claro que Jesus aqui está falando da riqueza como um ídolo, como eu explicarei daqui em diante, tá bom? Então fique comigo. Temos 3 pontos. No primeiro ponto eu vou falar a respeito dessa questão da confiança no dinheiro. Depois eu vou falar a respeito da salvação, como a gente recebe a salvação, como a gente desfruta da salvação. E no terceiro ponto, as recompensas da salvação em nossa própria existência, tá bom? Então lá no fim, afunilando, eu respondo essa pergunta: quem pode ser
salvo. Esse texto que nós estudaremos hoje está na sequência do diálogo de Jesus com o jovem rico. Na realidade, o jovem procura Jesus e pergunta para Jesus como ele faz para acessar a vida eterna, como ele faz para entrar no reino. Essa é a pergunta dele. Basicamente, ele tem muito dinheiro e ele então deseja fazer parte daquele movimento que Jesus estava inaugurando. Então, Jesus mostra para ele que o caminho de acesso, o caminho de entrada no reino dos céus é por meio da renúncia, do abandono aos ídolos, da idolatria, e no caso dele, a idolatria ao dinheiro. Infelizmente, o jovem continuou preso na sua idolatria ao dinheiro, na sua avareza, porque o texto vai dizer para nós que ele era rico, ele era dono de muitas propriedades. Deixa eu dar uma olhada aqui no texto. Isso, dono de muitas propriedades, e essa expressão no grego revela que ele tinha muito dinheiro. Não é somente uma pessoa que tinha dinheiro, ele era um jovem com dinheiro, e um jovem com dinheiro no primeiro século significa que ele tinha muito dinheiro, ao passo de que os evangelistas vão dizer para nós que ele era dono de muitas propriedades, e dessa forma o texto afirma para nós que ele se retira triste porque ele tinha muitas posses e ele não conseguiu abandonar o seu apego, abandonar a sua paixão, a sua idolatria pela avareza, pelo dinheiro, e fica nítido na explicação de Mateus que o jovem não foi capaz de abrir mão, de renunciar tudo aquilo que ele tinha para seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso ele ainda está com seu coração aprisionado, ele ainda é escravo do dinheiro e de todos os prazeres ou supostos prazeres que o dinheiro pode oferecer. Então ele continua servindo a Mamon, ele continua servindo ao dinheiro, e por isso o texto vai sublinhar para nós que ele saiu triste, ou seja, ele estava na presença de Jesus, ele poderia desfrutar da maior e mais significativa alegria, a intensa alegria de receber a salvação, ouvindo o Evangelho dos lábios do Senhor Jesus. No entanto, ele prefere a riqueza, no entanto, ele prefere continuar na sua vida, ele prefere alimentar a avareza no seu coração e ele continua aprisionado. Nós precisamos entender como funcionava a cabeça do judeu do primeiro século. É claro que muitos judeus acreditavam que os ricos teriam acesso ao reino dos céus, porque eles eram abençoados, em detrimento dos pobres, que estavam completamente destituídos das riquezas, e dessa maneira eles eram amaldiçoados. Então, na cabeça do judeu do primeiro século, principalmente desse jovem que tinha muito dinheiro, ele pensava que por ter recurso, ele já teria acesso ao reino dos céus. Haja vista que esse pensamento também se acomodou muito bem com os fariseus, com os saduceus, que pensavam que por terem muita influência social ou por terem recurso, eles estavam mais próximos do reino dos céus. Então, era muito comum esse pensamento na época, e o texto então aponta para nós, mostra para nós que esse jovem, talvez com essa perspectiva errônea, chega até Jesus e pensa que por ter dinheiro ele teria acesso ao reino dos céus. E Jesus aqui está combatendo essa visão popular extremamente equivocada da época, e Jesus inverte todo o sistema e diz o seguinte: na realidade, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mediante essa história, a esse diálogo, Jesus lança uma afirmação que eu acho muito contundente, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É curiosa a forma como Jesus fala das riquezas e como Jesus realinha essa ideia das riquezas segundo o padrão do reino dos céus. É claro que Jesus não está fazendo uma crítica aos ricos, haja vista que temos alguns homens que tinham muito dinheiro que se converteram. Eu até anotei aqui o nome de um, a semelhança, por exemplo, de Zaqueu, que tinha muito dinheiro, ele se converte, ele doa o que tem para os pobres, ele restitui aquelas pessoas que ele defraudou. No entanto, ele continua ainda com muitas riquezas, mostrando para nós que a salvação de uma pessoa que tem posses, que tem recursos, que tem propriedades,
Na realidade, isso é possível. O que Jesus está dizendo é que é difícil, não que é impossível, como eu falarei daqui a pouquinho. Na realidade, a orientação apostólica mostra para nós que as pessoas ricas que se convertem ao cristianismo devem ter uma postura de generosidade, devem ter uma postura de confiança em Deus e não na estabilidade ou possível estabilidade que o dinheiro pode conceder. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Se ele é um rico, ele é cristão, que ele seja uma pessoa, não seja uma pessoa orgulhosa. Que eles também, os ricos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Esse mundo, ele tem a sua instabilidade. A pandemia chegou aí e mexeu com muitas pessoas que tinham muitas posses, muitos recursos, mas que todos os ricos confiem em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, pessoas generosas em dar e prontos a repartir. Então, nós podemos e devemos pensar de que uma pessoa que se converte, que tem muito dinheiro, ela se torna uma bênção no reino dos céus, porque ela vai repartir, ela vai abençoar, ela vai ajudar e ela vai demonstrar a sua generosidade com os seus recursos. O que Paulo está colocando aqui é que nós não podemos incentivar as pessoas a confiar nos recursos, como eu falarei daqui a alguns instantes. Então, eu quero agora mergulhar nos pontos que eu separei para a gente aprofundar um pouco nessa temática dentro desse texto. A pergunta é: quem pode ser salvo? Em primeiro lugar, os que confiam no dinheiro não podem confiar em Deus. Jesus aqui coloca as duas temáticas distantes. Eu explico. De um lado, você tem a confiança em Deus, e de outro lado, você tem a confiança no dinheiro. E quando nós estamos aqui falando de dinheiro, não é somente o dinheiro, a questão monetária, os valores. Pode ser qualquer outro ídolo que você coloque no lugar do dinheiro. Nesse caso, como Jesus estava conversando com um jovem rico, a questão aqui é monetária. No entanto, a aplicação desse texto pode ser uma outra riqueza. E daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo. A questão de Jesus aqui é a avareza somada com a idolatria ao dinheiro. Jesus diz que é difícil, não é impossível, um rico entrar no reino dos céus. É difícil uma pessoa rica abandonar a confiança e a suposta segurança que ela tem no dinheiro. É difícil uma pessoa rica abandonar a idolatria, essa escravidão que o dinheiro proporciona. Porque na realidade há um conceito naquela sociedade, havia um conceito naquela sociedade e há um conceito em nossa sociedade ainda hoje, que o dinheiro é fonte do prazer. Certamente você já ouviu isso, você já viu pessoas falando a esse respeito. E até eu tenho um texto muito antigo que eu falo da possibilidade do se. Se eu tivesse. Se eu tivesse uma bicicleta, eu seria feliz. Se eu tivesse uma moto, eu seria feliz. Se eu tivesse um carro, eu seria feliz. Se eu tivesse uma casa, eu seria feliz. Se eu tivesse uma casa em determinado bairro, eu seria feliz. O se. E essa busca pelo sucesso, ou essa busca pelo prazer que supostamente o dinheiro pode oferecer. O grande problema que Jesus está atacando aqui é a autossuficiência que o dinheiro exige. O dinheiro exige isso. A autossuficiência. Então, quem tem muito dinheiro confia nesse seu poder aquisitivo e deixa de confiar em Deus. O problema não é ter dinheiro, mas é deixar o dinheiro nos possuir. É quando o dinheiro deixa de ser servo e o dinheiro se torna senhor da nossa vida. É o dinheiro agora que dá as cartas. E numa sociedade capitalista, nós já aprendemos ou já visualizamos que todos estão à procura de dinheiro. Desde a pessoa mais simples ou mais pobre, a pessoa está almejando ganhar dinheiro. É muito triste, pelo menos na minha concepção, contemplar e ouvir os sonhos de muitas pessoas quando os sonhos são canalizados nos recursos financeiros. Então, por exemplo, no nosso contexto, a gente vê uma quantidade enorme de jovens que estão afoitos
olhando os seus ídolos no Instagram e querendo ter aquele padrão de vida, ou seja, querendo ter aquele dinheiro, porque tendo dinheiro terão acesso a muitas coisas. E eles não percebem que enquanto estão buscando esse dinheiro, esse recurso para ter fama, viagens, roupas, restaurantes, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer, aquela vida de ostentação luxuosa, eles estão, na realidade, fazendo do dinheiro um ídolo. E quem tem muito recurso, eu não conheço uma pessoa que tem muito recurso, já conheci, agora não tem ninguém da minha convivência, mas a pessoa que tem muito dinheiro, ele não se sossega, ele não fica quieto com o dinheiro que ele tem, ele quer buscar mais, não é assim? Ele quer mais e mais e mais. Eu fiquei impressionado, não sei você, eu gosto de futebol, obviamente, quando eu vi as cifras que o Messi vai ganhar lá no PSG, você viu? Como que pode um ser humano só, tirando toda a genialidade dele no futebol, isso não está em pauta, como que pode uma pessoa só receber tanto dinheiro? E lá então, o jornalista esportivo falou o que ele ia ganhar por minuto. E aí eu fiquei olhando para aquela quantia, eu falei assim, nossa, inalcançável, mas é muito dinheiro. Mas o problema é que Jesus está apontando para nós essa avareza. A minha pergunta é, será que o Messi, usando ele como ilustração aqui, e já tendo tanto dinheiro, ele precisa dessa quantia, mas o dinheiro sempre exige mais e mais, porque o dinheiro é um ídolo. Então nós não temos como confiar em Deus e ao mesmo tempo confiar nas riquezas. O grande problema que Jesus está colocando aqui, está nos alertando, é que a riqueza está em oposição a Deus. Não é a busca pelo dinheiro, não é a busca pelo mantimento, não é a busca por uma vida boa, não é isso que Jesus está falando. Jesus está colocando que nós não podemos colocar nenhum outro substituto no lugar de Deus. E o jovem rico estava fazendo isso, colocando as riquezas no lugar de Deus. O dinheiro acabara se tornando um ídolo. No Evangelho nós aprendemos que o dinheiro não é apenas uma moeda, guarde isso. No Evangelho nós aprendemos que o dinheiro não é apenas uma moeda. O dinheiro é um Deus. O dinheiro, segundo Jesus, é um espírito. E Jesus ainda dá o nome, é Mamon. É um Deus a ser venerado, é um Deus a ser celebrado. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando essa porção do Evangelho, diz assim: o dinheiro é o maior dono de escravos do mundo. Infelizmente nós nem percebemos, mas como nós somos escravos do dinheiro e da agenda que o dinheiro imprime no mundo. Em outras palavras, o dinheiro é um Deus a ser adorado nessa sociedade contemporânea, capitalista. Agora, Jesus tem palavras desafiadoras para nós, porque Jesus fala o seguinte para nós: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de devotar a sua vida a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então repare que Jesus coloca nos extremos. Nesse sentido, de forma intencional, Jesus polariza. Ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Vocês não podem ficar com o coração divididos, porque o dinheiro é mamon. A confiança em Deus implica no abandono total da idolatria, inclusive do dinheiro. Para Jesus é muito claro, se a pessoa põe a sua confiança em Deus, logo ela não confia em mais nada. Ao passo em que se ela coloca a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, nas suas posses, nas suas propriedades, ela está em oposição àquilo que Deus tem para a sua vida. Porque na realidade o jovem rico queria comprar um bilhete para ter acesso ao reino dos céus. E aqui Jesus coloca para nós essa ideia de que não está à venda o ingresso para o reino dos céus. A salvação não está à venda. E o jovem rico queria comprar o ingresso, mas não está à venda. O nosso coração só tem espaço para Deus. E quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós estamos praticando a idolatria. Nós estamos colocando a riqueza, ou tudo aquilo que a riqueza, entre aspas,
proporciona no lugar de Deus. E cabe a nós escolher o Deus a quem acolheremos no nosso interior. Se será a riqueza, ou seja, Mamon, ou se será o Deus das nossas vidas, o nosso Deus Criador. Eu me lembro, inclusive, da expressão de Josué, quando ele está diante do povo, ele fala assim: escolhei hoje a quem serviremos. E ele levanta a sua voz e fala o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa mensagem que Jesus coloca para aquelas pessoas: vocês precisam escolher hoje, se vocês vão copiar essa ideia de uma vida centrada nas riquezas, conforme esse jovem, ou se vocês vão abandonar tudo em amor a mim, por amor ao Evangelho, e vão seguir. Mais uma vez, eu explico e falo isso, que Jesus não está condenando a riqueza, e sim a confiança na riqueza, a confiança no dinheiro. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Então, a pessoa que fica completamente entorpecida, embriagada pelo desejo de ficar rico, começa a se desviar da fé. Agora, esse versículo, ele é usado de uma maneira muito equivocada. Olha o que diz o apóstolo Paulo: o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, gente bonita. Quando fui pastor de jovens aqui nessa cidade, em Sorocaba, eu ensinava os meus jovens: trabalhem bastante, se tiver oportunidade, ganhe muito dinheiro. Ganhe dinheiro, para depois investir no reino. Ganhe dinheiro, fica à vontade. Só que não ame o dinheiro mais do que você ame a Deus. Então repare o que Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Então o que Jesus está combatendo aqui não é a riqueza, e sim a confiança na força ou no poder dessa riqueza. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é claro para nós. E mais uma vez, citando o pastor Hernandes aqui, lendo o livro dele, o comentário do livro de Mateus, ele diz assim: o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Que quando a gente coloca de forma equivocada o dinheiro em nossas vidas, ele se torna um patrão, e ele é que dá as ordens, e mostra aqui para nós que nós não podemos ficar reféns do dinheiro. Então, no primeiro ponto, eu quero deixar claro essa oposição: ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Cabe a nós escolhermos. Para fechar esse primeiro ponto, Jesus usa uma ilustração que eu achei no mínimo curiosa, que é a ilustração que se encontra aí no versículo 24. Diz assim Jesus: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, no primeiro momento, eu fiquei olhando assim e falei assim: o que Jesus está querendo dizer com isso? Qual é o sentido por detrás desse texto? Porque Jesus ilustra aqui a impossibilidade da salvação por meio de uma pessoa que tem lealdade ao dinheiro. E aí Jesus usa, mais uma vez aqui, o contraste. É claro que o camelo, por exemplo, era o maior animal que eles conheciam. Eles não tinham nenhum animal maior do que o camelo. Eu também nem sei se há um animal maior do que o camelo. Tem? Baleia, girafa, talvez, né? Quem mais? Um elefante. Mas naquele contexto, vamos lembrar do contexto. Naquele contexto geográfico, o maior animal é o camelo. E qual é o menor orifício conhecido na época? O fundo da agulha. Então há duas possibilidades aqui de interpretação. Vou deixar as duas aqui e você fique à vontade, porque se você escolher qualquer uma delas, não tem nenhuma implicação no texto. O que Jesus está querendo mostrar é um contraste. A primeira possibilidade de interpretação é o seguinte: alguns dizem que o fundo da agulha era uma porta pequenininha que tinha na muralha de Jerusalém. Então, para que uma comitiva pudesse entrar em Jerusalém, todos precisavam passar por aquela porta. Então seria impossível fazer um camelo se ajoelhar e passar por aquela porta estreitinha. Além do que, o camelo levava lá as suas bolsas e mais bolsas e a sua parafernália toda. Então, por exemplo, se eu chegasse lá com meu tamanho, 1,65, eu passaria pela porta, chamado fundo de uma agulha. Eu passaria. Agora,
o camelo, não. O camelo não dá. Então, o que aconteceria? Teria que remover tudo que está no camelo e fazê-lo passar. Seria muito difícil. Ou a segunda interpretação, que alguns historiadores vão dizer, que essa expressão, entre aspas, camelo, significava também uma grande corda que segurava os grandes barcos da época. Então, você não conseguiria passar uma grande corda num orifício pequeno chamado fundo da agulha. O que Jesus está querendo mostrar para nós é que se torna quase que impossível essa realidade de uma pessoa que tem muito recurso querer entrar no reino dos céus, porque para entrar no reino dos céus, ela precisa declarar a sua lealdade somente a Deus e não às riquezas. Em segundo lugar, a salvação é obra milagrosa de Deus, e aqui nós chegamos no ponto alto do sermão. A salvação é milagrosa da parte de Deus. Acompanhe comigo o verso de número 25. Ouvindo isso, os discípulos ouviram isso do camelo, ouviram que dificilmente entraria um rico no reino dos céus, e eles fazem uma pergunta. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Eles falaram assim: uau, que sermão que veio hoje, hein? Sendo assim, olha a pergunta, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus responde como um grande mestre. Jesus não desperdiça palavras. Jesus tem uma comunicação incrível. Mateus diz que Jesus fitou neles o olhar. Jesus valorizou o contato visual. Jesus olhou no fundo dos olhos deles. Foi uma resposta olho no olho, chamando a atenção para a veracidade do discurso a ser dito. É muito lindo isso, amados irmãos. Que postura invejável de Jesus, olhar nos olhos. É incrível quando as pessoas querem falar coisas sérias e não olham nos nossos olhos. Aprendi com meu pastor Valdomiro, da PIB de Jandira, quando Timóteo nasceu, ele falou assim: se você quer passar confiança ao seu filho, não somente fale com ele, mas todas as vezes que você for falar com ele, mesmo quando ele começar a engatinhar, fique de joelhos e converse com ele na altura dele. Naquela época eu era um pouco mais jovem, né? Para mim, naquela época foi fácil. Então eu tinha que me ajoelhar, conversar com Timóteo, chamá-lo, olhar no olho para passar credibilidade. Aprendi isso. E aqui eu dou um alerta para você. Cuidado com as pessoas que conversam com você e que não olham nos olhos. Com cuidado. Cuidado. Porque olhar nos olhos mostra veracidade, mas mostra segurança, confiabilidade. E Jesus estava promovendo grandes reflexões nos seus ouvintes. Então, quem pode receber a salvação? Porque a salvação é uma obra milagrosa. E Jesus diz o seguinte, que a salvação é coisa de Deus. Isto parece impossível aos homens. Parece impossível. Parece impossível alguém abandonar a riqueza, abandonar as posses. Parece impossível, mas acontece. Porque isso é possível para Deus. Parece impossível uma pessoa abandonar a religiosidade tão arraigada no seu coração para seguir a Jesus, mas acontece. Eu tive a grata alegria de batizar uma pessoa que todo mundo falava assim: olha, essa pessoa não vai se converter, ela vem à igreja, mas ela vem de uma tradição religiosa, familiar, bem arraigada, bem alicerçada, e nós ficamos em oração, e não há de ver que o Espírito Santo do Senhor falou no coração dessa pessoa, ela abandonou tudo para seguir a Jesus, porque salvação é coisa de Deus, é obra milagrosa de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental na obra da salvação. É claro que isso daria um sermão à parte, mas eu não tenho tempo hoje, em outro momento eu falo sobre isso. Mas a obra do Espírito Santo é nos convencer, segundo Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Explico. A conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus convence o pecador que ele é pecador. Porque, convenhamos, gente, para você falar do Evangelho para uma pessoa, você não consegue convencer a pessoa, consegue? Esse é um grande problema nosso. O problema é que a gente pensa que nós é que vamos convencer a pessoa.
mas é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa. Então, nesse processo da salvação, o Espírito Santo de Deus, que já está trabalhando no coração do pecador, ele convence o pecador de que ele é pecador. Ele fala para o pecador: você é pecador. E se você continuar nessa postura de pecaminosidade, você vai para o inferno. Por isso você precisa de um Salvador. Então o Espírito Santo fala o seguinte para o coração do pecador. O Espírito Santo já fez isso no meu coração. Você é pecador, Jefferson. E aí o que eu falo para o Espírito Santo? O que eu preciso fazer? Você precisa do Salvador. Então eu aceito o Senhor Jesus. O Espírito Santo também convence o pecador de que ele é injusto. E ele precisa buscar o justo, que é Jesus, e ser justificado pelo poder de Jesus. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, e o pecador precisa reconhecer que ele é pecador. O pecador precisa reconhecer que ele está praticando injustiça, que ele é uma pessoa injusta diante de Deus, e assim ele vai até Jesus para ser justificado, e o Espírito Santo de Deus convence também o pecador a respeito do juízo. Como nós percebemos que uma pessoa, ela é convertida? Porque ela passou por aquele processo de convencimento de que ela agora não mais passará pelo juízo. O Espírito Santo fala no coração do pecador: sabe o que te aguarda, pecador, se você não se arrepender? O castigo eterno, o inferno. Você sofrerá a justa punição da ira de Deus. E aí o pecador, alertado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele se rende a Jesus, e aí então ele é salvo da ira de Deus. Então o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a salvação se torna a manifestação da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e não por méritos humanos. No caso do jovem rico, não pelos valores monetários, não é pelo dinheiro, não é pelos méritos, não é por aquilo que a gente pode fazer ou comprar. A salvação é obra de Deus, não é obra do homem. Quantas e quantas vezes erramos tentando fazer com que pessoas se rendam ao Evangelho, enquanto na realidade nós precisamos aprender que a salvação é coisa de Deus, de Deus. E aí Jesus fala o seguinte para eles: isto, ou seja, a salvação, parece ser impossível aos olhos humanos, mas é possível para Deus, porque para Deus tudo é possível. O que eu quero dizer aqui? Talvez você tenha um familiar que na sua visão, na sua forma de olhar, você fala assim: é impossível essa pessoa se converter, é impossível essa pessoa se render ao Evangelho, é impossível essa pessoa glorificar o nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você: ore, busque a presença do Senhor e lembre-se dessa palavra de Jesus. Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Eu tenho algumas pessoas da minha família que quando eu olhava e quando eu olho até hoje, humanamente falando, eu falo: isso é impossível. Mas quando eu lembro da atuação do Espírito Santo no meu coração e no coração de tantas pessoas que eu já vi se convertendo de uma maneira linda, eu falo: tudo é possível para Deus. Precisamos entender isso, porque erroneamente a religião ensina que o homem pode alcançar a salvação de Deus por meio dos méritos, enquanto o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina que é tudo por meio da graça. Nós não realizamos nada, não fazemos nada. A única coisa que nós fazemos é confessar o Senhor Jesus. Não, eu creio, eu confesso que Ele é o meu Salvador. Erroneamente também a religião diz que nós precisamos aplacar a ira divina. E aí a religiosidade no nosso país, que é gigantesca, né? O nosso sincretismo diz assim: não, vai até uma cidade aqui do nosso estado, que no Vale, esqueci o nome do vale aqui, Vale do Paraíba, e ali tem um centro de religiosidade, vai até ali, e aí tem algumas, entre aspas, igrejas evangélicas, né, fala assim: não, venha para a nossa igreja para a gente fazer campanha, a gente dá uma vassoura para você varrer a maldade, aí a sujeira da sua casa, rosa ungida, óleo não sei o que, sabonete. No começo da pandemia tinha feijão ungido para liberar as pessoas do Covid, um absurdo. Então a religiosidade vai tentando ensinar muitas e muitas coisas,
No entanto, o que nós aprendemos com Jesus é que a salvação é obra de Deus. Eu gosto mesmo de encontrar pessoas que eu não vejo há muito tempo e a pessoa fala assim, o que você está fazendo da vida? E eu conto um pouco da minha história, ela fala assim, você? Eu falo assim, sou eu. O Espírito Santo de Deus fez uma obra linda no meu coração. Me transformou, me fez novo e me deu autoridade para ser pastor. Glória a Deus por isso. É impossível aos homens, mas é possível para Deus. Em terceiro lugar, as recompensas da salvação. Após essa linda declaração de Jesus, que a salvação é obra de Deus e impossível para o ser humano, mas possível para Deus, Pedro faz uma pergunta interessante. Ele fala o seguinte para Jesus a partir do verso 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será então de nós? O que será da nossa vida? E aí Pedro vai ressaltar a abnegação. Nós deixamos tudo e te seguimos. E Pedro aqui vai nos ensinar que seguir a Jesus é o maior projeto da nossa vida. Precisamos entender que a salvação é o maior presente de Deus e que devemos renunciar tudo para desfrutar desse presente, para seguir a Jesus, para servir a Jesus. Vale a pena, amados irmãos e irmãs, abrir mão de tudo por amor a Jesus. É o que Pedro coloca, essa abnegação voluntária. Mas Jesus também fala da motivação correta. Jesus diz que nós devemos fazer isso e renunciar a tudo por causa do seu nome. E essa expressão é muito linda. Por causa do seu nome. Não basta abandonar tudo para seguir a Jesus. É necessário, é imprescindível que se tenha a motivação correta. Quantas e quantas pessoas falaram que aceitaram Jesus, mas não tiveram a motivação correta. Nós não podemos seguir a Jesus para obter bens materiais, sucesso financeiro, como se apregoa nos dias de hoje. Nós devemos renunciar tudo por causa do nome de Jesus, aceitando o nome de Jesus, dizendo e declarando que nós confiamos plenamente no nome de Jesus. O nosso tempo está um pouco avançado, mas eu queria aqui fazer um parênteses. Eu creio, já disse isso em outros momentos, que nós precisaremos reevangelizar os evangélicos. Porque muitos daqueles que se dizem evangélicos em nosso país não se converteram a Cristo, mas se converteram ao nome evangélico, à instituição, e não se converteram a Cristo, não aceitaram Jesus, foram para a igreja porque queriam solução para os seus problemas socioeconômicos. Quantas e quantas pessoas foram para a igreja porque a igreja anunciava curas e milagres, e Jesus nunca fez campanha de curas e milagres. Jesus nunca fez culto somente para os empresários, para as pessoas que tinham dinheiro. Jesus nunca segmentou o povo. Jesus, quando faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele distribui a todo mundo. Então, esse movimento evangélico que ficou chamando grupos e falando e fazendo propaganda daquilo que Jesus não disse que era a missão de Deus, isso não é igreja. E por isso, na minha concepção, nós, e aí eu falo nós, os movimentos mais tradicionais, bíblicos, precisaremos reevangelizar os evangélicos. Na nossa campanha agora de atendimento às famílias, eu vejo isso. Boa parte das pessoas tem um linguajar evangélico. E eles falam o seguinte: olha, pastor, se eu for para a sua igreja, as coisas na minha vida começam a acontecer. E aí eu tenho que falar, né? Depende. Que coisas são essas? Se eu for na sua igreja, então a minha vida amorosa decola? Depende. Se eu for para a sua vida, se eu for para a sua igreja, será que a minha vida financeira entra no eixo e meu nome sai do SPC? Eu falei, depende. Se você orar, trabalhar e pagar, sai. Então repare que há uma proposta, eu diria, insolente, desprovida de conceitos bíblicos. E as pessoas estão acreditando nisso. Agora, Jesus fala sim da recompensa. Jesus garante que os seus discípulos e que todos aqueles que creem e seguem a Ele não perderão nada. Na realidade, tudo aquilo que é importante, Jesus nos concederá.
E aqui, caminhando para o final da mensagem, eu digo aos irmãos que há uma recompensa imediata, que está aqui e agora, ou seja, para hoje, para amanhã. Enquanto estivermos aqui nessa vida, Jesus promete uma recompensa imediata, que está aí no versículo 29. Olha o que o texto diz, palavras do Senhor Jesus: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Então, se você deixou algumas dessas coisas por amor a Jesus ou por causa do nome de Jesus, você vai receber tudo isso muitas vezes mais. É interessante porque eu tenho um amor, e até me emociono de falar isso, um amor muito grande pela minha cidade. Cidade onde eu nasci, Rio Claro. Mas nunca pude ficar lá. Por conta do ministério, eu tive que renunciar à minha cidade para cumprir o meu ministério. Mas eu fui e sou tão feliz também fora da minha cidade, porque essa palavra de Jesus faz sentido. Eu me sinto já um sorocabano novamente estando aqui, por onde nasci, por onde passei, porque Jesus dá 100 vezes mais. E essa expressão é muito interessante, porque está descrito no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que o próprio Senhor Jesus dizendo para nós: eu darei para vocês 100 vezes mais. Então, aquilo que você abandona, Jesus multiplica 100 vezes mais. Por conta do ministério, eu tenho que ficar um tanto quanto afastado da minha família, mas eu tenho 100 vezes mais amigos, irmãos, primos, parentes, no reino dos céus. Então, Jesus promete essa recompensa imediata. 100 vezes mais, e sabe o que? Uma recompensa futura agora, e você ainda herdará a vida eterna. Se você abandonar tudo para seguir Jesus, você recebe muitas coisas aqui e agora, mas essas coisas dentro do plano de Deus, dentro da proposta do reino dos céus, e ainda você ganha a vida eterna. Para os discípulos, Jesus fala o seguinte: no reino vindouro, vocês se assentarão comigo, e vocês reinarão comigo, e vocês julgarão as tribos de Israel. Paulo chega a dizer: se com ele sofremos, com ele também nós reinaremos. O apóstolo João, em Apocalipse, vai dizer para nós que um dia nós estaremos juntamente com Cristo, reinando para todo sempre. Então você recebe recompensas aqui e agora, e a recompensa futura da vida eterna, em que eu e você estaremos com Cristo, reinando para todo o sempre. Concluo respondendo à pergunta inicial: quem pode ser salvo? Em primeiro lugar, quem é convencido pelo Espírito Santo que é pecador e precisa do Salvador. Quem é convencido de que é pecador e que precisa do Salvador. Em segundo lugar, quem pode ser salvo? Quem abandona os seus ídolos e reconhece que deve adorar somente a Deus por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. Terceiro lugar, quem pode ser salvo? Quem renuncia à sua vida de iniquidade e deseja reconstruir a sua história por meio do Evangelho, deixando para trás a avareza, a arrogância, a altivez, a prepotência, a promiscuidade e querendo buscar uma vida de santidade. Se renda a Jesus e desfrute da salvação. Aquilo que parece impossível aos homens pode ser possível a Deus. E encerro dizendo assim: seja feliz sendo um salvo pela graça de Jesus, porque não há felicidade, não há alegria longe de Jesus.